fiquem atentos para que não haja nenhuma interferência. Então, que Deus abençoe o irmão Eliandro, nesse momento tão solene, que vai transmitir a mensagem. Seja muito bem-vindo, pastor Eliandro, e que Deus te use. Com o irmão está a palavra. Bom dia, queridos irmãos. Estão me ouvindo? Não sei se estão me ouvindo. Sim. Sim. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, no grupo de oração. Quero agradecer a Deus por esse privilégio e por essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, né? Que esse momento possa ser um momento de reflexão e também que possamos ter a bênção de Deus, a guia do Espírito Santo, para podermos aqui estudar a palavra do Senhor. Irmãos, o tema que nos foi passado é um tema de suma importância para cada um de nós, né? E o tema é a natureza do juízo, né? A natureza do juízo. E nós estamos vivendo num período do juízo investigativo, né? E esse é um tema que deve levar a igreja a uma reflexão profunda e também a uma busca de Deus mais intensa, né? Porque nós estamos vivendo no grande dia da expiação. E é interessante que no grande dia da expiação, a igreja de Deus, ela está sendo julgada por Deus, né? Então, é um momento de grande reflexão, também confissão de pecados e abandono do mesmo, né? Por exemplo, nos dias de Israel, quando o povo de Deus, naquela época, eles entravam no dia da expiação, havia um momento ali solene de confissão de pecados, de abandono de pecado, né? E eles renovavam os seus votos ali com Deus para uma mudança de vida, né? E não é diferente hoje. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo no grande dia da expiação também, né? De 1844, quando a mensagem começou a ser propagada por Guilherme Miller sobre a volta de Cristo, onde ali houve uma grande comoção nos Estados Unidos da América, e agora Jesus começa uma missão muito importante no santuário celestial, que é a missão de juízo investigativo, né? Irmãos, isso é muito interessante, porque Guilherme Miller, claro, quando ele chegou na profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, essa profecia ela se cumpriu claramente naquele tempo, né? Apesar que Miller se confundiu, mas a profecia ela não se confunde, ela se cumpre literalmente. Então, houve aquele desapontamento em 1844, e houve ali um momento de muita tristeza, mas já estava profetizado que isso aconteceria. Então, nesse erro profético de Miller, ocasionou um momento ali de muita, assim, busca de Deus para saber o motivo da profecia da volta de Cristo não teria ou não ocorreu. E agora, Irã Edson, quando estava atravessando ali o milharal, foi revelado a ele, né, que Cristo estava passando do santo para o santíssimo. De fato, houve uma profecia que se cumpriu, que agora começaria outra, que seria a missão de Cristo agora intercedendo pela sua igreja a partir daquele momento até o fechamento da porta da graça, né? E a base da fé adventista está no santuário celestial, né? Então, a nossa base, a nossa fé está baseada no santuário celestial. Então, o juízo investigativo é um momento solene de grande importância para mim, para você e para a igreja, né? Se hoje um tempo em que nós devemos estar confessando os nossos pecados, estar abandonando os nossos pecados, esse tempo é hoje, né? E hoje Deus ele convida para que
abandonemos os pecados, para que tenhamos uma vida mais em comunhão com Deus, né? Para que o nosso nome, quando for chamado lá no santuário, possa estar aprovado por Deus, né? No livro A Cruz e Sua Sombra, na página 237, nos fala sobre esse tribunal, né? Nesse capítulo 31, fala sobre esse tribunal que Cristo está agora no céu, intercedendo e analisando cada caso, né? É interessante que no santuário de Deus existem 3 livros, né? E nesses 3 livros está registrado todo tipo de ação que nós fazemos, né? O livro da vida, o livro memorial de Deus, né? E o livro da morte. Irmãos, é interessante que quando uma pessoa ela se batiza, quando conhece a verdade e ela faz um pacto com Deus, o seu nome é escrito no livro da vida. E esse nome, ele não é retirado mesmo que a pessoa ela chegue a apostatar da fé. Esse nome, ele permanece lá, porque há uma chance da pessoa retornar, né? E esse nome só é apagado quando Cristo terminar a sua obra no santuário, né? Então, caso se não houver o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado, então esse nome, logo após o término do trabalho de Jesus no santuário, ele é retirado do livro da vida e é colocado no livro da morte, né? Isso nos lembra muito a história de Beltesazar nos dias ali de Daniel, né? Os irmãos, eu creio que já leram essa história. E é interessante que Beltesazar, ele conhecia a história da palavra, da conversão, né, do seu avô, Nabucodonosor, né? E a inspiração fala que Beltesazar, ele tinha ouvido falar da conversão do seu pai-avô, né? E ele sabia que os utensílios de Jerusalém, quando Israel foi levado, Judá, melhor, foi levado como cativo para a Babilônia, aqueles utensílios eram sagrados, né? E ele ali no momento de festa, no momento de orgia, né, ele mandou trazer os utensílios que tinham sido levados de Jerusalém. E naquele momento, naquela ocasião, a inspiração nos fala que o caso de Beltesazar foi decidido, né? Então, nós vemos aqui que o juízo de Deus já o alcançou. Por que Deus logo alcançou e julgou Beltesazar? Irmãos, pelo fato de ele já ter conhecimento pleno de que Deus era santo e que as coisas de Deus são coisas santas, né? E também tinha ouvido já falar e viu isso claramente, né? A conversão do seu pai Nabucodonosor. A história do que aconteceu com seu pai quando Nabucodonosor desafiou o Deus do céu. Então, naquela mesma noite, Beltesazar foi pesado na balança e foi achado em falta, né? Então, nós vemos aqui claramente que a obra do juiz investigativo, ela é uma obra silenciosa. Nós não sabemos quando o nosso caso será chamado, ou o nosso nome será pronunciado lá no santuário, mas é certo que isso deverá ocorrer, porque o julgamento começa pela casa de Deus, né? Então, se o julgamento começa pela casa de Deus, quem hoje está sendo julgado no santuário de Deus e também está sendo, vamos dizer que a causa está sendo advogada, é da igreja de Deus. Por exemplo, hoje, quem está sendo julgado no santuário celestial somos nós, né? Somos eu e você. Então, por isso que é tempo solene, é um tempo que a gente precisa estar refletindo, estar buscando a Deus de maneira mais intensa, porque a qualquer momento nosso nome possa ser que seja chamado, né? E nós não sabemos como está o nosso caso, né? Então, por isso que a nossa confiança deve estar inteiramente em Cristo Jesus, né? Deve estar uma fé arraigada
apegada a Cristo de maneira tal que nós devemos ter a confiança plena que o nosso advogado, que é Cristo, ele é fiel, ele é justo para nos julgar de maneira tal que sejamos aprovados por ele, né? Irmãos, o juiz investigativo também nos mostra claramente que o tempo da salvação é hoje, né? E a obra de investigação é uma obra minuciosa, né? E é interessante que no registro dos livros celestiais, todo ato, todo pensamento, toda conduta, está escrito que Deus, ele anota através do anjo relator. Nós temos o anjo relator que ele anota todas as nossas ações, ele anota todos os nossos atos, né? E o Espírito Santo, ele intercede intensamente pelo seu povo. Está escrito que ele geme com gemidos inexprimíveis, né? E ele está sempre intercedendo por mim, por você, né? Em vista dessa solenidade que está ocorrendo ali no santuário, qual deve ser nossa atitude? Qual deve ser a nossa conduta? Qual deve ser a nossa postura diante desse evento silencioso, mas muito sério, que envolve a salvação? A minha conduta hoje, a conduta da igreja, deve ser uma conduta de exame de coração. Paulo ele chega a dizer: examinai a vós mesmos, para que vejam se não estão reprovados, né? Então, nós estamos num processo de aceita-se nome e rejeita-se nome. E a obra do santuário é uma obra muito séria. E nós não podemos brincar nesse período do dia da expiação, porque a nossa salvação, ela está em jogo. E nós sabemos que no período da expiação, que é um período solene, se não houver um abandono do pecado, possa ser que meu nome seja chamado no santuário celestial e eu esteja reprovado. Ou então, meu nome seja aprovado, né? O nosso desejo é que o nosso nome seja aprovado e o desejo de Deus também. Então, nesse momento solene, nós precisamos ser mais intensos com Deus. Esse ser mais intenso com Deus é no estudo da sua palavra, na comunhão, na oração, né? E também fazer um caminho assim de intimidade com Deus, para que tenhamos as bênçãos de Deus e a aprovação de Deus. Porque no projeto da salvação, o homem precisa cooperar com Deus. Deus opera e o homem coopera, né? Então, há uma harmonia entre o ser humano e Deus, né? Então, aquilo que eu posso fazer, por exemplo, eu devo fazer. O que está ao meu alcance, eu devo fazer. E o que eu preciso fazer, primeiramente, é buscar a Deus. Ao fazer isto, na busca que eu tenho, nessa intensidade com Deus, Deus ele vai operar na minha vida. Deus ele vai transformar a minha vida, vai transformar o meu caráter. E a cada dia, eu vou sendo aprovado nesse curso da santificação, né? Então, no projeto de Deus para a salvação, existe as três fases, né? A justificação, a santificação e a glorificação, né? Então, quando nós nos batizamos, nós somos justificados por Deus. E através do batismo, agora começa uma fase da santificação. E o processo da santificação, ele é um processo, muitas das vezes, intenso, talvez seja longo, mas é necessário para que sejamos ou estejamos aptos, né, para habitar na eternidade com Deus e com seres santos. Então, hoje é o dia de preparo, hoje é o dia onde a nossa vida ela deve estar em constante e mais intensa comunhão com Deus, né? Eu gostaria de ler com os irmãos, no livro A Cruz e essa Sombra, na página 241, que fala assim: no dia da expiação, no serviço simbólico, somente aqueles cujos pecados haviam sido confessados e transferidos para o santuário pela oferta do pecado é que tinham suas faltas removidas e postas sobre a cabeça do bode emissário, né? No juízo investigativo, somente os casos daqueles que confessaram seus pecados é que serão examinados.
Seus nomes estão no livro da vida. Pedro, o apóstolo Pedro, em sua carta, ele diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, né? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus, né? Irmãos, aqui nos mostra claramente que os nossos pecados, eles devem ser confessados e abandonados, né? E Pedro aqui deixa muito claro que esse julgamento começa pela casa de Deus, né? E esta obra que Jesus hoje está fazendo é uma obra muito séria, e o cristão, a igreja, precisa também levar a sério, né? No dia da expiação, precisa-se haver, vamos dizer aqui, uma confissão e uma obra assim tão intensa que nós devemos estar clamando a Deus pela aprovação de Deus, clamando ao Senhor para que tenhamos a sua bênção, e esse tempo é hoje. Quando começou essa obra em 1844, a irmã White, por exemplo, ela fala que o julgamento dos mortos começaria e com breve chegaria nos vivos. E nós cremos plenamente que o julgamento dos vivos já começou. E nós estamos, melhor, sendo julgados por Deus. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Os ímpios aí fora serão julgados no milênio, né? Então, nós que temos o conhecimento da verdade, nós precisamos, ao estudar as profecias, ao estudar a palavra de Deus, nós precisamos estar muito atento nessa questão, porque é uma questão de grande relevância. A nossa visão deve estar voltada para o santuário. A nossa fé deve estar focada na obra que Jesus está fazendo ali no santuário celestial. Por exemplo, na semana passada, nós completamos 181 anos de intercessão que Cristo está realizando no santuário. E se nós formos pegar a história profética da obra que Deus sempre esteve à frente no quesito da salvação do homem, desde quando o homem caiu, se nós estudarmos e olharmos para trás, nós vemos que, por exemplo, nos dias de Noé, a pregação de Noé durou 120 anos. Muitos homens de Deus esperam ansiosamente, ou esperaram, e hoje também estamos esperando ansiosamente pela vinda de Cristo, e nós estamos nesse anseio e até agora Jesus não veio. Quando nós entramos no período da investigação, no período da expiação, de 1844, quando inicia esse plano aí de Deus de aprovar a sua igreja, o que acontece? De lá para cá, Jesus já era para ter voltado, e até agora o Senhor não veio. Quando nós olhamos para esse processo do juízo investigativo, nós chegamos ali, por exemplo, em 88, quando, através dos pastores Wagner e Jones, veio a mensagem da justificação pela fé. A história, a inspiração nos fala que se aquele povo, a igreja mãe, a igreja adventista, tivesse aceitado aquela mensagem, Jesus já teria voltado, o Espírito Santo já teria sido derramado. Olha só. Então, quando nós vemos no decorrer da história, a falha não está em Deus, principalmente na questão da sua vinda, na questão da salvação. A falha sempre está no homem. O desejo de Deus já era para ter resolvido o problema do pecado há muito tempo. Mas, como nós somos, muitas das vezes, indolentes, muitas das vezes nós não temos uma fé arraigada em Cristo, né? Essa tardança, ela tem acontecido. Então, nós estamos há 181 anos. E, às vezes, eu mesmo fico me perguntando, será que ainda chegaremos a 200 anos? Porque o desejo de Deus é que a igreja esteja logo preparada. O desejo de Deus é que o número dos 144 mil esteja completo, que a sua igreja esteja selada, que a sua igreja esteja preparada para receber o Espírito Santo, e assim
terminar a missão, a obra que Deus colocou a sua igreja neste mundo. Irmãos, e o dia da expiação é um dia onde a igreja precisa estar buscando a Deus, né? De maneira mais intensa, como já falei aqui várias vezes, né? Irmãos, agora tem um detalhe aqui importante, esta mensagem aqui, que nos traz uma realidade bem profunda, e nós precisamos refletir. O nosso caso, hoje, no Santuário Celestial, é um caso que Deus está avaliando. Então, se Deus está avaliando o meu caso, está avaliando a minha situação, eu preciso hoje estar clamando a Deus. Hoje eu preciso estar em oração, em comunhão, numa luta intensa para que eu venha abandonar o pecado. Porque o pecado, ele é vamos dizer que um empecilho para Deus operar. Então, o único problema hoje que a igreja pode atravessar e ainda venhamos ainda passar muitos anos ainda nesse mundo, é o problema do pecado. Então, o pecado ele deve ser eliminado. Nós vemos aqui na leitura que eu fiz aqui no livro A Cruz e a Sua Sombra, que o pecado do povo de Deus confessado e abandonado cairá sobre a cabeça de Satanás, né? Então, Satanás ele vai sofrer a pena não só dos seus atos, dos seus pecados, como também dos pecados que fez o povo de Deus cometer. E o mais interessante também é que esses pecados eles precisam ser abandonados. Então, a gente não pode estar aqui brincando de ser cristão, né? Existe aquela ideia que Deus é bom e que, de fato, o Senhor ele é amoroso, é misericordioso, e isso é verdade. Mas não devemos esquecer que o Senhor também é justiça. O Senhor Deus, ele ama o pecador, mas rejeita o pecado. Assim também deve ser a nossa postura. Nós devemos amar o pecador, devemos amar o nosso semelhante, a nós mesmos também, mas devemos apartar do pecado, porque o pecado, ele impede as bênçãos de Deus. O pecado, por exemplo, ele impede a nossa salvação. Então, quando Deus ele olha para a sua igreja, ele não olha para a nossa justiça. Isaías até fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? Mas ele olha para a justiça de Cristo. E um detalhe, a justiça de Cristo, ela não é uma capa para cobrir pecados não abandonados. A justiça de Cristo, ela é uma capa para proteger o pecador da condenação eterna, mas aquele pecador que não peca mais. Na realidade, ela é uma capa para proteger os filhos de Deus que já estão vivendo em santidade. Então, o desejo de Deus é que nós venhamos a viver em santidade. E no dia da expiação, é o momento já de nós já estar vivendo em santidade. Porque quando Jesus terminar esta obra no santuário, todo o caso já vai estar decidido. E o caso do povo de Deus já estará decidido. Então, é algo que nós precisamos avaliar, com certeza. É algo que nós precisamos refletir, com certeza. É tempo de nós mudar de conduta? Sim. É tempo de nós, no caso aqui, nos aproximar mais de Deus? Sem sombra de dúvida. E esse tempo é hoje. Nós não podemos deixar para amanhã. Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos o Espírito de Profecia, nós vemos aqui que a salvação, ela é um processo sério que nós devemos avaliar, né? Nós devemos refletir e levar a palavra de Deus bem a sério. Porque esse processo do juízo investigativo, né, é um processo onde nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar em profunda reflexão e não esquecendo de estar examinando a nós mesmos, né? Olha o que diz mais aqui a palavra de Deus, na página 243 do livro A Cruz e a Sua Sombra. Olha o que diz aqui, ó. No dia do juízo, Deus convocará os céus. Ele requisitará os registros
preservados pelos anjos, registros da vida dos homens, das palavras que proferiram e dos atos que praticaram, né? Mesmo os atos mais secretos, olha só, serão apresentados para dar seu testemunho, pois vem o nosso Deus e não guarda silêncio, né? Perante ele há de um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormento. Olha só, irmãos, aqui nós vemos claramente que Deus, ele julgará todas as coisas, inclusive até os atos secretos que ninguém sabe, que a igreja não sabe, talvez o esposo não sabe, a esposa não sabe, o filho não sabe, mas Deus, ele conhece todo ser humano, e ele examina o nosso coração, as nossas intuições, examina também a nossa vida, os nossos atos, né? Então, tudo isso aqui nós vemos claramente que Deus tem registrado através do anjo relator. E às vezes eu me pergunto, qual tem sido o nosso relatório todos os dias, quando esse anjo relator, ele sobe ao céu, nosso relato durante o dia. É isso que nós precisamos nos perguntar, qual foi o meu relatório de hoje? Porque há um registro nos céus. E está escrito que Deus aqui, todo ato, toda, vamos dizer aqui, toda atitude, todo pensamento está registrado. Então, se tudo isso está registrado, eu preciso vigiar, eu preciso orar e eu preciso trabalhar. Então, a vida do cristão é uma vida de constante vigilância. Jesus, por exemplo, foi um exemplo perfeito de uma conduta, de uma vida que glorificou a Deus e foi uma vida da manjedoura até o Calvário, uma vida de intensa comunhão com Deus e de santidade perfeita. Então, assim como Cristo viveu uma vida de santidade, o seu povo, a sua igreja, os seus filhos têm que viver essa vida também de santidade. Essa vida onde precisa estar todos os dias buscando a Deus por uma transformação. Irmãos, a única coisa que nós levaremos desse mundo de pecado não é aquilo que nós conquistamos pelo, assim, bens materiais ou então grandes conquistas pessoais. A única coisa que nós levaremos desse mundo é um caráter transformado. E se existe uma coisa que Deus, ele não pode intervir, é na mudança do caráter. Eu falo assim no sentido, quando falo na mudança do caráter, que Deus não pode intervir, é no sentido de que eu decido o meu destino. Às vezes nós imaginamos assim, por exemplo, Deus decide o destino da humanidade, né? Mas isso é equivocado. Porque quem decide o meu destino e o seu destino é você mesmo e eu mesmo. Então, o livre-arbítrio que Deus concede ao ser humano, só através do Espírito Santo nós conseguimos fazer as decisões corretas e as decisões certas. Então, o livre-arbítrio que Deus concede é que cada ser humano precisa fazer a sua parte na decisão final do seu destino. Então, Deus, ele não decide o destino das pessoas. Nós decidimos o destino, o nosso destino, através das nossas escolhas. O que Deus propõe? Olha só o que Deus propõe para nós. A bênção e a maldição. E ele ainda fala, escolhe a bênção, filho, para que você tenha prosperidade e paz, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Então, no processo da escolha, eu decido se quero ser salvo ou se não. Então, Deus me deixa livre. Agora, a consequência da minha decisão, eu terei que colher. E o desejo de Deus é que a colheita seja uma colheita boa, seja uma colheita de bênção, e que ao final eu alcance a salvação. Então, a decisão hoje depende inteiramente de mim. E eu preciso decidir quanto antes. Eu preciso avançar o quanto antes. E nesse processo nós precisamos estar direcionados pelo Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos tomar as decisões corretas. É só através do Espírito Santo
que nós conseguimos tomar as decisões certas, né? Ele é o guia, ele é que conduz, ele é que transforma, ele é que mostra o caminho que deve se seguir. Irmãos, o juízo investigativo é algo que deve estar constantemente em nossa mente. No livro O Selamento do Povo de Deus, até aconselho os irmãos a ler esse livro, aqueles que ainda não leram, lá nos mostra a seriedade do caso de cada ser humano que professa ser cristão e que se diz filho de Deus. Deus hoje, através do seu Santo Espírito, está selando a sua igreja. E essa obra é uma obra assim tão silenciosa que muitas das vezes ela passa e não percebemos. Então, isso é um caso individual. Nós não somos salvos em grupo, nós somos salvos individualmente. É claro que é importante estar em grupo, estar se congregando, estar ali junto com os irmãos, com a igreja, estar pregando o evangelho, estar orando, né? Estar ajudando a obra. Isso é importante. Mas nós não devemos esquecer dessa obra individual que deve ocorrer entre você, eu e Deus. É só nós voltarmos ali para a história de Jacó, no Val de Jaboque, a angústia que Jacó passou ali. Ele passou a noite toda lutando com Deus. Ele estava tão assim com medo de morrer e preocupado com a ação do seu irmão Esaú, que ele resolveu ir a sós com Deus, interceder por aquele momento crítico, por aquele momento tão terrível que ele estava passando. E no momento que ele começa a lutar com Deus, ele clama, ele ora a Deus. E ali, naquela luta intensa, Jacó aparentemente não reconheceu que ali era um ser divino, o próprio Cristo estava ali. E quando vai rompendo a alva, Jacó agora percebe que não venceria aquela luta quando Cristo toca na sua coxa. Ele percebeu que ali era o próprio Jesus, era um ser divino. E agora Jesus fala, olha, deixa eu subir porque a alva já está rompendo. Jacó agora segura nos braços de Cristo. E ele pronuncia uma das palavras que todo cristão deve sempre pronunciar numa intensa luta com Deus, no quesito do abandono do pecado. Jacó chegou a dizer assim, olha, não te deixarei ir se não me abençoares. Então, Jacó não desistiu da bênção, não desistiu da aprovação de Deus. Então, naquele momento, ele estava assim, decidido a não se afastar de Cristo. E ele teve a bênção porque ele insistiu. E Deus agora o abençoou e mudou até o seu nome. Em vez de Jacó agora, enganador, se tornou Israel de um vencedor. Então, no Val de Jaboque, naquela ocasião, Jacó obteve a vitória e saiu dali como Israel, como vencedor, tranquilo, em paz, e a vitória foi certa. Então, o que acontece? O povo de Deus passará também por essa angústia de Jacó. Está escrito que é uma angústia a qual nunca houve. E o povo de Deus, por ocasião da vinda de Cristo, estará preocupado se seu caso foi aceito no santuário, se os seus pecados realmente foram jogados no mar do esquecimento. E haverá uma luta intensa com Deus para ver se o meu caso, o seu caso, foi decidido para a vida eterna. Então, nós precisamos ser insistentes com Deus, né? Nós precisamos insistir com Deus. Nós precisamos lutar e fazer como Jacó. Senhor, não me abandona, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não derramar tuas bênçãos através do selamento da minha vida contigo. Então, Deus, ele quer fazer essa obra. Agora, o período de Laodiceia, irmãos, é um período muito sério, porque nesse período de Laodiceia é um período onde as pessoas estão acomodadas. Laodiceia, por exemplo, quando Deus ele falou aquela profecia muito dura para ela, não é porque que Deus destinou esse destino para Laodiceia. É porque as pessoas que vivem ou viveriam no período de Laodiceia
São pessoas que têm a verdade diante delas, né? Como nós temos a maior verdade dada aos mortais, mas muitos não valorizam essa verdade. Muitos não procuram valorizar essa importante verdade. Então, eles vivem amando a Deus e amando o mundo. E chega um tempo que Laodiceia chega a dizer, olha, eu estou rico, enriquecido, e de nada eu tenho falta. Ela chega a pronunciar isso. Então, por exemplo, nós adventistas, né, e reformistas, nós podemos dizer, olha, eu tenho a verdade, eu ajudo a causa de Deus, eu faço a obra que Deus me envia para fazer, né, e aparentemente eu estou em paz, estou tranquilo. E quando chega nesse momento, que nós muitas das vezes sentimos que estamos numa altura muito boa, no quesito da santificação, posso dizer que eu esteja reprovado, porque eu estou esquecendo de examinar a mim mesmo, né? E Deus fala, olha, Laodiceia, porque tu dizes que está enriquecido e de nada tem falta, eu vou ter que te vomitar. E Jesus até fala, olha, quem dera se tu fosse quente ou fosse frio, mas como és morno, né? Então eu vou ter que te vomitar. Então, não existe neutralidade no quesito da salvação. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou. Eu posso estar 99%, olha só, 99% de Jesus, mas se tiver 1% do mundo, está quase salvo, está totalmente perdido. Eu tenho que estar 100% com Jesus. Então isso é muito profundo, isso é muito sério, porque tudo que o mundo me oferece eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar. E o que o mundo tem a me oferecer é algo passageiro, o que Cristo tem a me oferecer é algo duradouro. Então, é hoje o tempo em que a igreja precisa acordar para esta realidade. O período da Laodiceia é um período onde as pessoas se acomodaram, a igreja, em parte, se acomodou. Quando você estuda a parábola das 10 virgens, né, nós vemos claramente que, por exemplo, quando nós vamos lá para Mateus e estuda essa profecia, diz que todas adormeceram. Então, há um momento, no período da tardança, que todos dormem. Agora, há um diferencial aí. As virgens prudentes, por exemplo, elas tinham o azeite, elas tinham o azeite, melhor dizendo. E as virgens loucas não tinham. Então, o que é o azeite? É o Espírito Santo. Então, essas que tinham o Espírito Santo, que confessaram seus pecados, que abandonaram, quando veio a voz, aí vem o noivo, que elas levantaram, o azeite estava com elas. Ou seja, elas estavam com o Espírito Santo. Então, as virgens loucas, por exemplo, não tinham azeite. E é interessante que elas pediram, né? Elas pediram para as virgens prudentes que desse um pouco do seu azeite. E elas, por exemplo, olha, nós não podemos dar, vão rapidamente ver se vocês podem comprar no mercado, quem sabe? Porque se a gente der o nosso para vocês, nós vamos ficar sem. O que isso nos ensina? Que é a salvação individual. A minha fé não vai salvar a fé da minha esposa, não vai salvar a fé do meu filho, não vai salvar a fé da minha igreja. A minha fé em Cristo vai salvar a minha vida. Então, cada um por si mesmo deve exercitar a sua fé. Cada um por si mesmo deve buscar a direção do Espírito Santo, deve buscar poder do alto para abandonar o pecado, para ter uma mudança completa. E assim Cristo vai operando e vai selando a gente para a vida eterna. Então é algo pessoal, é algo individual. Então, a questão do julgamento de Deus é individual. Irmãos, e o que mais aqui nos fala, que é interessante para nos motivarmos a estarmos apegados em Deus, é que diz mais aqui, ó, o livro mais extraordinário de todos os registros do céu relacionados à humanidade é o livro da vida. Este contém os nomes de todos que professaram o nome de Cristo. Isso aqui está na página 240 da Cruz e a Sua Sombra, do livro. Olha o que mais diz. Teu nome registrado no livro da vida é a mais elevada honra concedida aos mortais. Que privilégio nós temos. O meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso. Por exemplo, nós não queremos ser aqui sensacionalista em propagar aqui a questão da perdição, né? Falar, olha,
se você não obedecer a Deus, você está completamente perdido, vai arder no inferno, etc., né? Não queremos aqui fazer esse tipo de sensacionalismo, mas a palavra de Deus, ela nos alerta que eu preciso vigiar. Mas aqui, quando você estuda o selamento do povo de Deus, você vê que Deus está a seu favor. Olha que bênção, Deus está ao seu favor. Deus não está contra você, não está contra a igreja, ele está ao nosso favor. Às vezes cria-se uma ideia, por exemplo, de que no juízo investigativo, Deus é um ser tirano e que está ali de prontidão para me condenar por qualquer ato errado que eu venha fazer. Isso é um engano que Satanás tem colocado na mente das pessoas, porque Deus, ele está inteiramente ao meu favor e ao seu favor. Então, no projeto da salvação, nós precisamos correr para Jesus o quanto antes, porque ele está ao meu favor, ele está à minha disposição, o Espírito Santo está à nossa disposição, né? Irmãos, e isso é algo que nós devemos abraçar com toda a força, como Jacó fez, e assim, fazendo essa obra de examinação, ou de examinar a nós mesmos, né? Melhor dizendo, nós precisamos entrar num processo de reflexão, né? E olhar para Jesus e pedir ajuda do alto para que venhamos abandonar, né, o pecado, venhamos abandonar tudo aquilo que impede a operação do Espírito Santo. Então, o juízo investigativo é algo muito sério. É algo que precisa, sim, o mais rápido possível, de uma mudança de vida, de uma mudança de conduta, e tudo isto, o Senhor Deus, ele está atento, e eu também preciso estar atento, né, nesse processo, nesse projeto, e nessa tão grande salvação. Irmãos, para encerrar aqui, gostaria de ler o último texto com os irmãos, né, e esse texto aqui deve servir para a nossa motivação, né? Olha o que diz aqui na inspiração. Quando o Salvador vier nas nuvens do céu, recompensará os justos. Olha que bênção. Mas o juízo final sobre os ímpios não poderá ainda ser executado, pois todos serão julgados segundo as suas obras, né? Conforme o que se achava escrito nos livros, né? Durante os 1000 anos que se seguirão ao segundo advento de Cristo à Terra, os justos estarão unidos com Cristo em julgar os ímpios. Olha que maravilha, né? Nós vemos aqui que quando Jesus vier nas nuvens do céu, os justos terão o quê? A sua recompensa, né? E os ímpios ainda não serão julgados, né? Serão julgados, por exemplo, hoje não estão sendo julgados, né? Hoje está sendo julgado a Igreja de Deus. Eles serão julgados, por exemplo, no período do milênio. E está escrito que nós estaremos, pela graça de Jesus, julgando os ímpios, julgaremos Satanás, os anjos maus, né? Então, Deus nos dará esse poder para julgar, né? Então, hoje é dia de nós manter essa fidelidade, hoje é dia de nós buscarmos a Deus, de nós fazermos de Deus a nossa força e ser mais intenso com Deus. E o Espírito Santo está à nossa disposição. Está escrito que ele está ansioso para nos usar, para nos abençoar e também para nos transformar. O desejo de Deus é que o busquemos enquanto a porta da graça está aberta, né? Enquanto a obra do santuário está em andamento. E esta obra que deve ser feita é hoje, não amanhã, não depois, mas hoje essa obra precisa ser feita. Queridos, que Deus abençoe a todos nós, abençoe a sua igreja, abençoe as famílias, né, do povo de Deus espalhado nesse mundo, e que possamos estar aprovados por Deus, que possamos ter a bênção de Deus, e assim, irmãos, estarmos selados para todo sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Nos conduza até a sua volta. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Que bela mensagem, né? Quem prestou atenção, então, captou toda a mensagem tão solene, tão importante, né?